Estamos falando sobre a primeira viagem de avião e as dúvidas dos passageiros. Como viajar tranquilo? Tire suas dúvidas, envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Continuamos conversando com o agente de viagens Francisco Lobo. Francisco, acabou de chegar uma pergunta da população. Eles perguntam, é o Felipe de São Paulo, ele pergunta até qual idade a criança não paga passagem. Até 2 anos incompletos. Eu sei que é esquisito, né? Eu não tenho 2 anos. Então, 1 ano e 11 meses. E 29 dias, exatamente assim. Daí em diante já paga. Exato. Então está respondida a pergunta do Felipe. Vamos ouvir agora mais uma pergunta vinda das ruas. Meu pai, ele foi viajar, né? E no caso, quando estava com a bagagem de mão, perguntaram para ele o que era que estava na bagagem de mão. E era sapato. E aí falaram se ele poderia abrir a bagagem para ver se era sapato mesmo. Eu gostaria de saber se remédio também. A gente tem que levar o remédio com prescrição ou não. Na bagagem pode levar roupa, que nem eu falei anteriormente, celular, o sapato, o remédio só com prescrição mesmo. A polícia pode pedir ou a companhia aérea pode pedir a receita do remédio. Senão não pode levar na bagagem de mão. E tem um limite também para bagagem Sim, de mão de são peso? 5 quilos. 5 quilos sua bagagem de mão e tem um diâmetro, são 115 centímetros, se eu não me engano, que tem que estar o diâmetro dela inteiro para você levar dentro do avião. Se ultrapassar, tem algum problema, Francisco? Não vai. Não é simples vai assim, mesmo. vai ter que ir como bagagem que vai no Despachada. despachado, exatamente. E a bagagem despachada, quanto aos remédios, eles podem ir lá Pode, sem a prescrição? Tranquilo, pode ir. A Cássia da Silva Ferreira, ela é vendedora e ela quem faz a próxima pergunta. Eu nunca viajei, eu gostaria de saber quantas malas eu posso estar levando e qual o peso, qual o limite do peso. Tranquilo, são 2 peças com 23 quilos e um diâmetro, que eu não vou lembrar de cor, mas isso no site você consegue rapidinho. Mas são 23 quilos. Ultrapassou 23 quilos, nesse caso ela pode levar. Só que ela paga uma taxa que é equivalente à 10ª parte da passagem aérea. Aí tem que fazer uma conta que o aeroporto faz lá na hora, que não adianta entrar aqui no mérito. E dá para negociar esse excesso na hora, Francisco? Não dá para negociar. Assim, eu tô te dando a regra. Se você conseguir com o atendente, é outra história. É outra história. Exatamente. E o peso da bagagem, bagagem aqui, para voo nacional, e a bagagem para voo internacional, tem diferença? Tem diferença sim. São 2 peças, é até 33 quilos. Essa é a orientação geral. No voo internacional, cada companhia determina a sua política respeitando o mínimo. Então pode ter uma companhia que dá um pouco mais e tem companhia que só dá o mínimo mesmo. Tá certo, Tá, vamos ouvir a próxima pergunta. Eu tenho uma pitbull e eu gostaria de saber como é que eu faço para levar ela para viajar comigo, se ela pode ir comigo no avião, quais os cuidados, o que precisa, tudo. Vamos lá, o pitbull, qualquer outro tipo de bicho, a primeira questão é o tamanho. O pitbull ele vai como carga viva, o nome técnico é exatamente isso, carga viva. Então ele vai no porão do avião. Primeira coisa que você tem que buscar, essa palavra é muito curiosa em viagem, né? Mas tem que ser com antecedência, porque as companhias aéreas limitam o lugar de bicho que você pode carregar no avião. Ele vai sedado, você precisa ter um atestado do veterinário dele, da vacina, você tem que dar vacina antirrábica, atestado do veterinário e ainda pegar autorização com antecedência na companhia aérea. Esses são os 3 passos para você levar bicho. E ele pode viajar sozinho também, o animal? Não. Não, só acompanhado. Só acompanhado. Aí você tem que pegar, estou dizendo no voo comercial, aí são sozinho, voo de carga, é uma outra história, tá? E no caso de extravio? De bicho? Por exemplo. Acho que você vai ter que ter amor por outro bicho, assim, não tem. Não tem. Nós temos mais uma pergunta aqui vindas da população. Quem pergunta é a Fabiana. Ela pergunta o seguinte: se o remédio for de uso contínuo e ela vai viajar para outro país, como ela deve transportar? Pela bagagem despachada ou pela bagagem de mão? E se é de uso contínuo, ela precisa ter uma quantidade daquele remédio com ela? Tá, mas com prescrição, ela pode ir na bagagem de mão. Pode levar na bagagem de mão. Tá e naquela o resto? Tá certo. Nós vamos ouvir a do José Luiz, ele é vendedor. Eu vou para Marília de avião. Aí como que eu faço para levar um cachorro embora? Que eu ganhei, né, de presente de Natal. Ela só complementa a pergunta da Eduarda, né, que foi anterior. Ele vai ter que ligar com antecedência. Dependendo do cachorro, dá para ir na cabine. Esse não vai ser dado, ele vai tranquilo, assim, ele vai pelo vizinho. que parece aqui, a pergunta do José Luiz, ele é pequenininho, ele acabou de ganhar. Então exatamente. pode ir com ele. Pode ir. É só pedir com antecedência, porque normalmente as companhias não permitem mais do que um cachorro no mesmo voo. Entendi. É só um cachorro independente do bicho. E sobre extravio de bagagem, Francisco, Perfeito. quando isso acontece?
A quem nós devemos comunicar? A companhia aérea, ao aeroporto? Certo. Extravio de bagagem é um dos maiores transtornos que tem. Só que tem umas regras da ANAC que são muito contra o passageiro, que é o quê? A companhia aérea tem 30 dias até te dar a resposta se achou ou não achou, e aí tem a negociação com ela do valor que ela vai te reembolsar. Mas voltando ao ponto que é no aeroporto. É no aeroporto. Não apareceu, você já vai na companhia aérea, tem um cadastro chamado RIB, que você vai preencher aquele formulário todinho, entregar à companhia aérea para abrir, chamar o protocolo de que você perdeu a sua bagagem. E aí a companhia vai ter aquele prazo. E o que você faz? Se você for para onde você vai ter uma reunião ou passar as férias, todo custo que você tiver, você vai juntando... É indenizado? De cara não, essa é a verdade. Não. Vai para o PROCON, vai para o Tribunal de Pequenas Causas. Mas isso demora um tempo, mas não é que no final da sua viagem você vai ter o dinheiro de volta, não. Não é assim. Infelizmente não é assim, porque a regra da ANAC dá um prazo estendido. Isso vai ser um absurdo, né? Como é que vai dar 30 dias? Mas a regra é essa mesmo. Francisco, e também tem havido roubo de bagagem nos aeroportos. Sim. E nesse caso? Olha, se você está sozinho, não tem a quem recorrer. Vai recorrer à polícia mesmo, que você busca para saber. O que você tem que tomar é cuidado, entende? Assim, tem gente que tem o hábito de deixar a bagagem do lado e ficar escrevendo aqui no balcão alguma coisa na hora do check-in, principalmente. É o momento mais, assim, que as pessoas... Ou tomar um café no balcão e deixa a bagagem. É onde as pessoas têm roubado bagagem. Mas não tem a quem recorrer, só a polícia mesmo. Não adianta você falar com a companhia aérea, não dá. Identificar a mala é importante? Aqueles adesivos as pessoas colocam com endereço, telefone, ou é perigoso? Então, assim, ele é importante, não é perigoso não, vamos partir daí, não tem nada de perigoso. Ele é importante, mas quando extravia, normalmente em companhia aérea, a gente que trabalha um pouquinho com isso, sabe que é roubo mesmo, entende? Assim, e é roubo de pessoas que roubam bagagem, não é que aquela pessoa vai lá na sua casa porque tem um endereço e vai te roubar mais, não. Ela rouba a sua bagagem e acabou. Ele é importante, mas o extravio, não é que ela se perdeu, vamos buscar quem é o dono, não, normalmente é roubo mesmo, entendeu? É interessante, mas não resolve. Nós vamos ouvir agora a última pergunta. Queria saber se, caso a minha mala for extraviada, eu preciso procurar o aeroporto com quem eu viajei? É parecida com a outra, né? Tem uma coisa interessante, tem uma regra na companhia, se você quiser declarar o que você tem dentro da bagagem, e aí você tem um número que ela te paga vezes, você declara que eu tenho aqui objetos valendo R$1.000, aí tem um número vezes aquilo que a companhia te reembolsa. Porém, você paga uma multa. Ou uma multa não, paga uma taxa, como se fosse o seguro. E ela pode pedir para abrir. Não adianta você falar que tem objetos de R$1.000 e ela abrir e você não tem aquele valor. Tem essa possibilidade de você se sentir mais seguro. Francisco, e também quando a gente vai viajar para o exterior, a gente pode chegar também à Polícia Federal e declarar os objetos eletrônicos. Isso é importante ou é uma questão de necessidade e obrigatoriedade? É obrigatoriedade, na verdade. É uma regra do nosso país, só não tem nada mais relevante do que isso, não. Também porque eu não volto para ver se aquilo era seu mesmo, se você não comprou fora para entrar com o país, mas não tem muita relevância. O dinheiro, como nós devemos carregar o dinheiro? Tem pessoas que levam numa bolsinha aqui dentro, levam um pouquinho dentro da mala, um pouquinho com ela. O dinheiro hoje em dia ele está cada vez mais em desuso, porque hoje você tem cartões chamados travel checks, que você pode suprir essa necessidade assim, de forma bem categórica para você não precisar andar com dinheiro, porque não é bacana, porque você pode ir em algum país e você não conhece o país, né? Então, assim, não é legal andar com muito dinheiro. Francisco, quem vai viajar na América Latina, qual deve ser a documentação? A América Latina é uma das viagens internacionais mais fáceis que tem, porque com o Mercosul, quase na totalidade dos países da América do Sul, você entra no país somente com RG. Mas um RG atualizado, não pode ter mais do que 10 anos, se eu não me engano, mas basta se checar no site do próprio país, como eu disse no decorrer da entrevista, que para ver se o RG entra, mas na quase totalidade. E checar, muito importante, parece que é uma bobagem, mas é a vacinação. A vacina de febre amarela. Tem alguns países que é obrigatório você ter a vacina da febre amarela. Eu tive em Caracas há pouco tempo, lá é um dos países que a Venezuela é obrigatório. E os cuidados, Francisco, para quem está viajando pela primeira vez? As pessoas às vezes são desatentas, conversam na fila, deixam a mala ali de lado. Isso é muito importante, tomar cuidado para a sua viagem não se tornar um pesadelo. Muito atenção com quem você fala. E, principalmente, você pode até conversar com quem você quiser. É importante você não ficar desatento à sua bagagem. Porque é grande, a primeira coisa que você faz é ficar conversando com a pessoa. Então, preste muita atenção na sua bagagem.
procure ficar próximo à companhia aérea, onde tenha funcionário da companhia aérea. Ele vai te ajudar muito observando o que está acontecendo no aeroporto. Mas os mais importantes é tu ficar atento na hora do cafezinho, na hora do balcão do cafezinho, porque é lá onde você, ó, celular, fica muito atento com a bagagem, porque essas pessoas não abordam você, eles levam quando você está distraído, tá? Acho que basicamente esse é o maior cuidado que você tem que ter no aeroporto. Muito obrigada pela sua participação hoje, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá da BDS, tá bom? Muito obrigada. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.